Olá pessoal, aqui é o professor José em mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube, um canal chamado Farmacologia Fácil. E nesse vídeo nós falaremos um pouco sobre antipsicóticos, uma classe de fármacos muito empregada desde seu surgimento até os dias de hoje. Mas antes disso, eu peço que vocês ativem as notificações, se inscrevam no nosso canal para receber todos os vídeos em primeira mão quando postados aqui nesse ambiente que tem o grande objetivo de ensinar farmacologia de um jeito fácil. E no final do vídeo, se você gostar da aula, deixe seu like. Então, vamos lá! Muito bem, não tem como falar dos antipsicóticos sem começar a falar da dopamina, que é o alvo, o controle dos níveis da dopamina é o alvo de muitos dos fármacos antipsicóticos. Na verdade, é a base do tratamento das psicoses. Então vamos entender um pouco mais quem é a dopamina. Bom, a dopamina ela é composta de duas estruturas básicas, que é o núcleo catecol com o núcleo etilamina. Isso categoriza ela como uma catecolamina. E essa catecolamina, então, essa molécula enquadrada nessa categoria de catecolamina, dá várias características comuns de outras catecolaminas do nosso organismo. Dentre elas, uma estrutura muito maleável, muito passível de ser transformada por diversas reações no nosso organismo. Uma das reações mais conhecidas é a oxidação da dopamina, que gera a tão famosa melanina, isso mesmo, o pigmento de cor escuro da nossa pele. E por isso que dentro do sistema nervoso central, as regiões aonde nós encontramos maior concentração de dopamina são as regiões que, quando feita uma tomografia, ficam mais escuras. Por isso que acaba tendo muitas estruturas dentro do sistema nervoso central com um nome referenciado a essa cor escura, por exemplo, a substância negra, que é o núcleo de depósito da dopamina dentro do nosso sistema nervoso. Muito bem, da onde vem então a dopamina? A dopamina ela tem a sua origem em um aminoácido chamado de tirosina. A tirosina ela pode ser ingerida na alimentação da forma já pronta ou ingerida na forma de fenilalanina. E a fenilalanina ela é metabolizada no fígado e dá origem então à tirosina. Muitos alimentos são ricos em tirosina. Podemos citar aqui carnes, queijos, leite, o abacate tem muita tirosina, né? Castanhas, ovos. Então já podemos traçar uma correlação com alterações na dieta com alterações nos níveis de dopamina, sim, porque ela tem seu precursor originado na nossa alimentação. Muito bem, a tirosina então, uma vez ou ingerida ou transformada no fígado, ficando disponível no nosso sangue, ela vai então adentrar o nosso sistema nervoso central, adentrar os neurônios, né, os neurônios dopaminérgicos, e lá dentro dos neurônios vai sofrer uma transformação por uma enzima muito importante, chamada de tirosina hidroxilase. E essa enzima tirosina hidroxilase, ela transforma então esse precursor tirosina em dopa, a chamada L-dopa. Sim, aquele mesmo medicamento que a gente ingere, que é ingerido em pacientes, por exemplo, que têm Parkinson, que precisam suplementar com uma dose de dopamina diariamente. Por que a L-dopa e não a dopamina? Bom, porque a dopamina ela é muito polar, a molécula dela é muito polar e ela não adentra, não atravessa a barreira hematoencefálica. Por isso que precisa ser a L-dopa, que tem uma lipossolubilidade maior e consegue atravessar a barreira hematoencefálica e entrar no sistema nervoso central. Muito bem, a L-dopa, então, ela também sofre outra metabolização dentro do neurônio dopaminérgico por uma enzima chamada de AADC, que é uma enzima que também trabalha muito na via de síntese da serotonina. Então, ela vai dar origem, a partir daí, transformando L-dopa em dopamina. Então a dopamina dentro do nosso neurônio, ela é captada por um transportador chamado de VMAT2, que envelopa a dopamina dentro de uma vesícula e lá ela fica armazenada. Quando chega uma descarga elétrica, é liberada essa dopamina na fenda sináptica e daí ela vai ter vários alvos diferentes. O principal, sem dúvida nenhuma, é a ação sobre os seus receptores, que nós já vamos conhecer quem são eles. Então aqui na nossa figura eu mostro a ação deles sobre a família de receptores dopaminérgicos, essa família que é dividida
entre uma categoria, uma subclasse de receptores D1 e uma subclasse de receptores D2. Então, essa é uma das opções apenas. Ela vai ativar o receptor no neurônio pós-sináptico. Mas tem outros caminhos da dopamina. Um dos caminhos é a própria captação, né? A captação por transportadores de membrana para o próprio neurônio pós-sináptico, né? Nós temos vários transportadores de dopamina. O OCT1, OCT2, o ENT, que é conhecido como OCT3, que transporta a dopamina da fenda para o neurônio pós-sináptico. Mas não é só para frente que a dopamina vai, ela tem como retornar. Ou através de transportadores ser recaptado para o neurônio pré-sináptico. Tem algumas classes de antidepressivo, por exemplo, que bloqueiam essa recaptação, fazendo com que ele fique mais tempo na fenda sináptica e possa atuar mais sobre o receptor, né? Mas aqui nós estamos falando de antipsicóticos. Então, a dopamina recaptada, ela vai retornar para o neurônio pré-sináptico e ela vai ter dois caminhos daí. Ou ela vai de novo ser envelopada, transportada pelo VMAT2, envelopada na forma de vesícula, ou ela vai sofrer a ação de uma enzima, chamada de monoaminooxidase, ou seja, oxidador de monoaminas. Ela, depois de oxidada, vai dar origem a uma estrutura chamada de DOPAC. E a DOPAC vai sofrer a ação de uma outra enzima muito conhecida, chamada de catecol-ortometiltransferase, uma enzima capaz de transformar DOPAC em um metabólito já inativo chamado de HEVA. O HEVA e o DOPAC são dois marcadores que podem ser dosados, por exemplo, na nossa urina, que indicam a produção de dopamina. Muito bem, esse metabolismo que acontece no neurônio pré-sináptico também acontece no neurônio pós-sináptico. Então, as vias de metabolismo, na verdade, da dopamina são essas, através da monoaminoxidase e também da CONT, né, a catecol-ortometiltransferase. E ele também pode se ligar em neurônios em receptores pré-sinápticos do tipo D2, tendo uma ação também na célula pré-sináptica. Características importantes, né? A tirosina atravessa muito bem a barreira hematoencefálica, então a suplementação de tirosina é capaz sim de aumentar as concentrações de dopamina. A tirosina hidroxilase, que é a enzima principal, né? A enzima chave para a produção da dopamina. Ela precisa do íon ferro para funcionar, então a suplementação com ferro, os níveis controlados de ferro fazem com que eu tenha um controle também na produção de dopamina. E a biopteridina, que é uma outra enzima muito utilizada pela tirosina hidroxilase para a conversão, então, da tirosina em dopamina. Essas duas substâncias, elas têm outras funções no sistema nervoso central, mas nós já podemos imaginar que uma falta de uma delas pode sim comprometer a produção da dopamina. Assim como o excesso dessas substâncias pode aumentar e demasiadamente a produção de dopamina, causando problemas que nós vamos ver, então, também nessa nossa apresentação. Então, essa é a base para a gente entender quem é a dopamina. E quais são os receptores, então? Ela vai trabalhar a dopamina, basicamente, sobre dois tipos de receptores, duas subclasses de receptores. A primeira subclasse é dos receptores D1. A segunda subclasse é dos receptores D2. E essas duas subclasses são divididas em outras 5 subfamílias de receptores. A família de receptores D1, nós temos o D1 e o D5. E a família do receptor D2, nós temos o D2, o D3 e o D4. A ação da dopamina sobre o receptor D2 é diferente do que acontece no receptor D1. Quando ligada a esse receptor, lá na porção N-terminal, dentro da célula vai desencadear uma resposta de bloqueio, uma resposta de inativação. Então ele vai bloquear a transmissão do sinal naquela via onde ele está colocado, onde ele está inserido. Principalmente diminuindo o AMP cíclico, né, essa cascata do AMP cíclico, e também ativando uma corrente de potássio para fora da célula. Isso significa que a célula vai ficar mais hiperpolarizada, vai ficar mais negativa e vai dificultar a despolarização, ou seja, a entrada de cargas, a troca das cargas negativas por positivas, já que o potássio vai para fora, a retirada de cargas positivas no neurônio. Então, basicamente, além disso, né, diminuição das correntes de cálcio, que são as que liberam as vesículas com o neurotransmissor.
Então, na verdade, eu tenho duas famílias de receptores, uma que vai ativar, vai prosseguir um sinal, e a família do D2 que vai bloquear aquela transmissão, impedindo a passagem do sinal. E aqui nós temos os principais locais de ação dos psicofármacos, né, dos fármacos que atuam no tratamento das psicoses, né, dos neurolépticos, né, que nós vamos entender qual a diferença, né, desse termo, que são o estriado, núcleo accumbens, né, substância negra, hipotálamo, amígdala e hipocampo. São os principais locais, então, onde nós temos o receptor D2 e onde vai atuar os nossos antipsicóticos. Mas nós temos várias ações da dopamina no nosso organismo, não é só dentro do sistema nervoso central. Por exemplo, nós temos a ação dela no sistema cardiovascular. Na periferia, nós temos uma ação muito importante sobre o receptor D1. E nessa ação sobre o receptor D1 eu tenho vasodilatação. Quando eu aumento a dose da dopamina na periferia, ela vai passar a atuar sobre o receptor beta 1 também, que é um receptor do coração, né? Um que faz, quando ativado, aumenta a frequência cardíaca, podendo causar então taquicardia. E se a dose da dopamina aumentar mais ainda, eu tenho uma ação dela sobre o receptor alfa 1, fazendo vasoconstrição daí e aumentando a pressão arterial. Essa reação ela é comum quando se faz suplementação de dopamina, por exemplo, no paciente com Parkinson, que no início uma dose é baixa, vai aumentando a dose, e apesar da ação ter como objetivo a entrada da L-Dopa no sistema nervoso central, ela acaba sendo convertida também na periferia e sendo, então, atuando sobre os receptores adrenérgicos, causando aumento da pressão. Muito bem, então tem função no sistema cardiovascular. Segundo local importante onde a dopamina age, ela age nos rins também, promovendo e facilitando a natriurese, que é a eliminação de sódio na urina e melhorando o fluxo sanguíneo renal. Mas tem uma característica muito importante. A ação sobre o receptor D1 faz com que seja estimulada a liberação de renina. E no receptor D2, essa mesma resposta seja bloqueada. Então existe uma balança da função da dopamina lá no nosso rim, onde ela nem estimula e ela nem antagoniza a liberação de renina, que é considerado uma das substâncias mais importantes para o aumento da pressão arterial, que promove o aumento da pressão. Mas já tem estudos que mostram que uma alteração nessa balança pode comprometer também os níveis pressóricos através da renina. Outra função importantíssima é a função tônica inibitória que o receptor D2 apresenta na região da hipófise anterior, né, na região onde libera a prolactina. Então, lá do hipotálamo é liberada a dopamina vai circular até, vai ter como alvo a hipófise anterior, nos lactotrófos, onde está o receptor D2, e vai se ligar no receptor. Como ele antagoniza a célula, vai bloquear a transmissão, principalmente, né, através do bloqueio do influxo de cálcio, e vai impedir que seja liberado um hormônio chamado de prolactina, que é um hormônio que vai ajudar na lactação. E não só isso, na ginecomastia. A liberação da prolactina ela deve ser muito controlada. No homem, ela é 100% antagonizada na vida inteira. Então, a dopamina tem uma função muito importante no homem. Na mulher, isso é controlado e é bloqueada a função da dopamina quando a mulher tem que amamentar. Onde ela não é mais liberada, a ocitocina faz esse papel, né, e começa a ser liberada a prolactina para possibilitar a lactação. Mas é também um efeito adverso dos antipsicóticos. Eles são bloqueadores de receptores D2, então uma vez que você bloqueia o receptor D2, não deixa a dopamina trabalhar sobre ele, você libera a liberação de prolactina. É um efeito adverso muito pontual, muito característico do uso de antipsicóticos. Muito bem, e dentro do sistema nervoso central, que é o alvo, que é o motivo da nossa aula de hoje, né, que é o foco dos antipsicóticos. A dopamina no sistema nervoso central, ela é responsável por várias funções básicas, né? Podemos até considerar funções vegetativas do sistema nervoso central. Por quê? Eu digo vegetativas, claro que não são, mas eu digo isso porque são primordiais para o bom funcionamento do sistema nervoso central. Quais são os principais papéis que eu resumi aqui nesse slide, né? Recompensa, emoções, cognição, memória e atividade motora. E um descompensamento, um distúrbio, principalmente ou na função dos receptores ou na concentração de dopamina dentro do sistema nervoso central, pode causar doença de Parkinson,
síndrome de Tourette, depressão bipolar, esquizofrenia, distúrbios de hiperatividade e déficit de atenção. Além disso, é muito característico distúrbios das concentrações de dopamina estarem presentes também em pacientes que fazem abuso de drogas. Porque a droga, seja ela uma droga lícita ou ilícita, ela é capaz de modular a resposta de recompensa e interferir no processo que a dopamina tem sobre esse alvo. Nós encontramos 4 vias dentro do sistema nervoso central onde a dopamina caminha em maior prevalência. Essas 4 vias, elas são importantíssimas. Quem são elas? A primeira delas é a via túbero-infundibular. Essa via de caminho da dopamina, ela vai dar fruto ao bloqueio lá na hipófise, né, da liberação de prolactina. Então, esse efeito da dopamina é através esse caminho de transmissão. A região nigroestriatal é uma região que liga, então, a região da substância negra com o estriato. E essas duas regiões fazem o caminho de controle do movimento fino. Então, a dopamina, em sua concentração primordial, em sua concentração ótima nessa região, faz com que o estímulo do córtex para o movimento esquelético seja refinado. Isso é muito importante. Vamos imaginar um funil, né? A resposta desce por esse funil e ela é selecionada para poder acontecer um movimento de maneira correta. Então, nós temos a função muito importante da dopamina comprometida quando nós temos degeneração, principalmente nessa região, como por exemplo no Parkinson, né? Deixe nos comentários aqui se vocês querem ter um próximo vídeo mais tarde falando dessa doença, né? Da síndrome de Parkinson, onde a gente pode abordar muito mais da fisiopatologia e não só isso também, o tratamento e as opções farmacológicas, que é um mundo totalmente à parte do tratamento das psicoses, com certeza. Mas tem a ver, porque uma das reações mais adversas uma das reações mais importantes adversas ao uso dos antipsicóticos são sintomas de Parkinson. Então, deixe nos comentários que daí talvez no próximo vídeo a gente aborde esse ponto. Então, a região nigroestriatal é o controle do movimento. E daí nós temos outras 2 regiões que essas sim estão relacionadas com os transtornos psicóticos. Essas 2 regiões são a região mesolímbica e a região mesocortical. A região mesolímbica é a região que vai dar origem aos sintomas positivos da doença. E a região mesocortical é a região que vai dar origem aos sintomas negativos da doença. Já vamos entender mais sobre esse processo dos principais sintomas das doenças psicóticas. Muito bem, então chegamos realmente na causa das doenças, né, e como elas se apresentam. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar mais aprofundado, então, do que são psicoses e de como é tratado essas doenças. Então, até lá, deixe seu like se você gostou do vídeo, novamente se inscreva aqui no nosso canal e ative as notificações. Então, até o próximo vídeo, pessoal.